Dona de mim, capítulo especial, a carta de Ellen, a confissão de Abel e o recomeço com Felipa. O silêncio da noite era quase absoluto. A mansão dos Boais parecia suspensa no tempo. As luzes baixas iluminavam a sala principal com uma aura suave, quase melancólica. Felipa, sentada no sofá, terminava de organizar uma pilha de desenhos da pequena Sofia quando foi surpreendida por Abel, que entrou no ambiente segurando um envelope envelhecido nas mãos. Felipa, disse ele, com a voz carregada de hesitação. Eu preciso te entregar uma coisa. Ela ergueu os olhos, desconfiada, mas não disse nada. Apenas observou o marido se aproximar e, com cuidado, colocar a carta sobre a mesa de centro. É uma carta da Ellen. Para Sofia. Eu nunca tive coragem de abrir, mas acho que está na hora. E queria que você lesse. A tensão no ar era palpável. Felipa pegou o envelope com delicadeza, como se ele fosse feito de cristal prestes a se despedaçar. Seu olhar cruzou com o de Abel, procurando entender o que havia por trás daquele gesto. Você quer que eu leia agora? Perguntou ela cautelosa. Quero, mas só você. Depois me diga o que acha. Ou não diga nada. Só leia. Com os dedos trêmulos, Felipa abriu a carta. O papel já amarelado trazia a caligrafia suave de Ellen, marcada por uma emoção que parecia atravessar o tempo. À medida que ela lia, seus olhos se enchiam de lágrimas. A carta era uma despedida carinhosa, mas também um testamento de amor, fé e confiança. Ellen contava que ao escolher Abel como pai de Sofia, ela não estava apenas pensando em quem seria o melhor cuidador, mas em alguém que tivesse um coração capaz de amar incondicionalmente. Alguém que entendesse a vida além da dor, e que soubesse recomeçar. Quando Felipa terminou a leitura, sua respiração estava entrecortada. Ela levou a mão ao peito, tentando digerir tudo o que acabará de absorver. Ela confiou em você. Cegamente. Mas por quê? Indagou sem levantar os olhos. Abel se sentou devagar à sua frente. Por um instante ficou em silêncio. Depois, olhou para as próprias mãos e começou a falar. Porque eu devia a ela mais do que você pode imaginar. Felipa franziu o senho. Ele respirou fundo e então, finalmente contou o que guardava há tantos anos. O antes de você, antes de tudo isso, eu quase desisti da minha vida. Eu estava no fundo do poço. Ninguém sabia, nem mesmo meus irmãos. Eu estava decidido a acabar com tudo. Naquela noite, eu subi no terraço do prédio antigo da Boais. O mundo inteiro parecia ruir dentro de mim. E foi a Ellen quem apareceu. Felipa não conseguia esconder o choque. A Ellen? Como assim? Ela apareceu do nada. Me viu ali prestes a me jogar. Sentou ao meu lado como se fosse só mais uma noite. E começou a falar da vida, dos sonhos, da solidão. Disse que já tinha visto muita coisa, que sabia reconhecer o desespero. E que a vida sempre podia surpreender. Ela não me julgou. Só ficou ali, comigo. E eu desabei. Chorei como criança. Ela me segurou até eu prometer que desceria daquele parapeito. E eu desci. Felipa levou a mão à boca, emocionada. Eu não sabia disso. Você nunca falou nada. Achei que podia carregar isso sozinho. Que meu orgulho me protegeria. Mas depois daquilo, ela me deu um papel com o número dela e disse: quando a vida te der outra chance, não desperdice. E se um dia eu precisar, espero que você lembre disso. Ele fez uma pausa, enxugou discretamente uma lágrima. Anos depois, Ellen apareceu com Sofia no colo. E me disse: chegou a hora da sua chance. Não explicou mais nada. Só pediu que eu cuidasse da filha dela. E eu entendi. Era a dívida que eu jamais poderia ignorar. A vida dela salvou a minha. Cuidar da filha dela seria minha forma de retribuir. Felipa, agora chorando, se aproximou de Abel. O peso da revelação a tocava de maneira profunda. Você fez isso tudo, calado, por tanto tempo. E errei. Errei por não te contar, por te deixar no escuro. Mas eu tinha medo. Medo de parecer fraco, de você me ver de outra forma. Eu achei que podia carregar o mundo nas costas, como naquele poema do Drummond. Mas chega uma hora que até o mais forte precisa de apoio. A artista ficou em silêncio por um tempo. Sua mente voltava aos últimos dias, aos atritos, às inseguranças, ao desgaste do relacionamento. Mas agora tudo fazia mais sentido. A ausência emocional de Abel, o cuidado excessivo com Sofia, as decisões que ele tomava sem consultá-la. Tudo vinha dessa culpa silenciosa. E agora? Perguntou ela com voz embargada. Agora que Jacques está se aproximando da verdade. O que você vai fazer? Abel hesitou. O nome de Jacques parecia um espinho cravado em seu coração. Estou com medo, Felipa. Medo do que ele pode fazer com essa informação. Medo de que Sofia seja usada como peça num jogo sujo. Eu preciso proteger ela. Preciso de você.
do seu apoio, da sua força, do seu amor. Ela se levantou e caminhou até ele. Ajoelhou-se ao lado do marido e segurou sua mão. Eu tô aqui, Abel. Sempre estive. Mesmo quando você me afastou. Mesmo quando eu duvidei de você. Agora eu entendo tudo. Entendo sua dor, sua dívida, seu silêncio. E a gente vai enfrentar isso juntos. Os dois se abraçaram longamente. Em meio ao silêncio da noite, aquele gesto representava mais do que perdão, era o renascimento de um amor que sobrevivera ao luto, ao orgulho e ao tempo. Reviravolta em Dona de Mim. Briga explosiva entre Davi e Samuel abala os boais e deixa Abel em choque, facada nas costas. Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem esquentar com uma sequência intensa envolvendo os irmãos Davi e Samuel. O que era para ser apenas uma parceria silenciosa entre irmãos vira um campo de guerra, com traição, acusações, agressão física e uma grande decepção familiar. O clima na casa e na fábrica dos boais vai pesar como nunca. Tudo começa quando Leona, a babá determinada e de coração sincero, decide investigar por conta própria a origem dos belos poemas que Davi tem enviado para ela. A jovem sempre achou estranho o súbito dom poético do namorado, que nunca foi de demonstrar sensibilidade com palavras. Um dia, ao visitar Samuel, ela acaba encontrando um caderno cheio de anotações e percebe que os textos que tanto a emocionavam não vinham de Davi, mas sim do irmão mais quieto e introspectivo. A decepção de Leona é imediata. Sentindo-se enganada, ela confronta Samuel, que hesita, mas acaba admitindo que escreveu os poemas, mesmo que nunca tenha tido a intenção de enganar ninguém. Em seguida, Leona termina o relacionamento com Davi, revoltada com a mentira e ainda mais abalada ao perceber que talvez os sentimentos expressos nas cartas nem fossem dele. Davi perde o chão e culpa Samuel. Você destruiu tudo. O término deixa Davi completamente desnorteado. Acostumado a se dar bem na lábia e a sair ileso das suas armações, ele não esperava que seu plano fosse por água abaixo tão rapidamente. Sentindo o golpe e tomado pela raiva, o malandro começa a colocar a culpa no irmão, convencido de que Samuel fez tudo de propósito para afastá-lo de Leona. A tensão entre os dois cresce até explodir em um confronto físico na própria fábrica da família, durante o expediente. Em cena prevista para ir ao ar no capítulo do dia 25 de junho, Samuel caminha pelo corredor da fábrica quando é surpreendido por Davi, que já chega cuspindo fogo. Ah, o irmão traíra chegou, diz Davi, encarando Samuel com desprezo. Sem querer entrar em conflito, Samuel tenta manter a calma. Eu não traí ninguém. A Léo já falou com você? Mas Davi não quer saber de conversa. Ele já está tomado pela ira e vê no irmão o culpado por tudo. Ela terminou comigo por sua causa. Por sua maldita causa. Samuel se defende, tentando fazê-lo ver a realidade. Quem mentiu para ela foi você, Davi. Não fui eu que me passei por poeta. Que você tinha que abrir a boca. Podia ter ficado quieto. Nunca pensei que você fosse me apunhalar pelas costas assim. Grita Davi, indignado. Troca de socos e a fúria contida de anos. É então que as palavras perdem espaço para os impulsos. Davi acusa o irmão de sempre ter inveja dele, de querer o que é seu, inclusive Leona. Ele insinua que Samuel nutre sentimentos por ela e que essa seria a verdadeira razão para entregá-lo. O clima esquenta de vez quando Davi solta. Você é apaixonado por ela, não é? Admita. É um covarde, não tem coragem de falar o que sente, nem de tomar as rédeas da sua vida. A provocação atinge Samuel como uma flecha. Ele, que sempre foi o mais calado, o mais contido da família, explode. E cala a boca. Chega. Cansei de segurar tua barra, sempre te protegendo das tuas besteiras. Berra ele, agora fora de si. Em um impulso, Davi parte para cima do irmão e os dois iniciam uma briga feia. Trocam socos, empurrões e palavrões. A fábrica, que estava num clima de rotina normal, vira um campo de batalha. Funcionários tentam intervir, mas ninguém consegue apartar os dois. Abel entra em cena e decreta: chega. O barulho da confusão chega até a sala de Abel, o patriarca da família, que corre para o local. Quando chega, encontra os dois filhos literalmente rolando no chão, se agredindo como dois adolescentes. Parou a palhaçada. Agora! Grita Abel, se impondo com autoridade. A presença do pai interrompe a pancadaria. Os irmãos se levantam, ainda ofegantes e com as roupas desalinhadas. Mas a tensão segue no ar. Sem perder tempo, Abel manda os dois direto para a sala de reuniões da fábrica. Lá, visivelmente decepcionado, ele solta um verdadeiro sermão, que deixa ambos envergonhados. Dava para ouvir essa briga lá da minha sala. Vocês acham que isso aqui é o quê? Uma arena de boxe?
Vocês são meus filhos, os dois foram criados juntos com os mesmos valores. E agora estão se comportando como dois moleques mimados. Os irmãos permanecem calados enquanto Abel continua. Eu sempre esperei mais de vocês. Essa família tem nome, tem história. E vocês estão sujando tudo com essas brigas, essas mentiras, essas disputas mesquinhas. Vocês acham mesmo que esse tipo de comportamento vai levar a gente para algum lugar? Feridas abertas e um silêncio amargo. Depois da bronca, o silêncio toma conta da sala. Samuel, com o rosto ainda marcado pelos golpes, baixa a cabeça. Davi, mesmo ferido fisicamente, mostra um semblante mais afetado emocionalmente. O que doeu mais nele não foi a briga, mas a humilhação de ser desmascarado, perder Leona e ser visto pelo pai como uma decepção. Mais tarde, já em casa, os dois irmãos se evitam. Samuel se tranca no quarto, tentando digerir tudo o que aconteceu. Já Davi, ao contrário, vai para um bar, afogar as mágoas e pensar em como reverter a situação, talvez sem aprender nada com o que passou. E agora? O que será da relação entre os irmãos Boaz? A briga entre Davi e Samuel marca um divisor de águas em Dona de Mim. A relação entre os dois, que já era frágil, agora parece estar completamente rompida. Leona, por sua vez, também se afasta dos dois, decepcionada com a mentira e confusa sobre seus próprios sentimentos. Já Abel, triste com tudo que presenciou, começa a se questionar onde foi que errou na criação dos filhos. Será que os irmãos Boaz conseguirão se reconciliar? Ou essa disputa vai se transformar em uma guerra sem fim, capaz de destruir a família de vez? Em breve, os próximos capítulos trarão mais desdobramentos dessa trama intensa, onde a verdade tem preço alto e os laços de sangue nem sempre garantem perdão. Na mansão dos Vasconcelos, Rosa tenta convencer Felipa a permanecer na casa da família. Preocupada com o bem-estar da neta e determinada a manter a família unida, Rosa usa todos os argumentos possíveis para tocar o coração da jovem, que ainda está indecisa quanto ao rumo que deseja seguir. As tensões familiares e as recentes revelações sobre o passado continuam afetando Felipa, e a decisão de ficar ou partir pesa mais a cada momento. Enquanto isso, Abel toma uma atitude drástica e surpreendente. Em conversa com Ricardo, o empresário revela que decidiu finalmente denunciar Wanderson às autoridades. Cansado das chantagens e dos perigos que o vilão representa, Abel entende que não pode mais compactuar com o silêncio. Ele acredita que essa decisão, embora arriscada, é necessária para proteger a todos, principalmente sua filha, Sofia. Ricardo ouve atentamente, fingindo apoiar a decisão do amigo, mas já tem outros planos em mente. Com muita lábia e jogo de cintura, Ricardo engana Abel e consegue se aproximar de Jacques. Com promessas de lucros rápidos e influência, ele convence o empresário ambicioso a aceitá-lo como sócio em um novo projeto. Abel, alheio à traição, nem imagina que Ricardo está prestes a se aliar ao inimigo. A aliança entre Ricardo e Jacques marca uma reviravolta estratégica e perigosa nos bastidores da Boaz. Enquanto isso, Samuel continua se destacando na agência. Ele consegue convencer Mirna Vargas, a influenciadora de grande prestígio nas redes sociais, a estrelar a nova campanha da Boaz. O convite inesperado anima Mirna, que vê na proposta uma chance de renovar sua imagem e se recolocar no centro das atenções. A aproximação entre os dois evolui para algo mais pessoal, e ela o convida para um jantar íntimo em sua casa. Na sessão de fotos da nova marca de roupas de Léo e Filipa, o clima é de criatividade e entusiasmo. Natara, Pan e Cami desfilam os looks com atitude, enquanto Davi ajuda nos bastidores com a iluminação e a organização do set. O projeto representa uma virada de página para todos os envolvidos, e a colaboração entre eles fortalece os laços do grupo. Já Dara enfrenta um dilema. O figurino ousado sugerido por Donzi para o novo clipe a deixa desconfortável. A cantora, embora comprometida com a carreira, teme ultrapassar seus próprios limites de exposição. O conflito a faz questionar até que ponto está disposta a ir por sucesso. No fim da noite, um clima tenso toma conta de Mirna e Samuel. O ex-namorado da influenciadora aparece de surpresa e confronta o casal, colocando Samuel em uma situação embaraçosa. Pouco depois, Léo descobre que o amigo se envolveu em uma confusão e começa a desconfiar de que há mais nesse encontro do que Samuel está disposto a revelar. Reviravolta em Dona de Mim, Abel corre risco de prisão e pode perder a guarda de Sofia. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Abel verá seu mundo desmoronar diante de seus olhos. Um homem que sempre se orgulhou de ser correto e protetor, ele se verá no centro de um escândalo judicial que ameaça tudo o que mais ama: sua liberdade, sua filha e sua carreira.
Tudo começa quando Wanderson, disposto a causar uma reviravolta na vida da família Vasconcelos, decide entrar com uma ação na justiça pedindo o reconhecimento de paternidade de Sofia. Para isso, o vilão não mede esforços. Contrata ninguém menos que Rebeca, uma das advogadas mais implacáveis do país, conhecida por não perder uma batalha nos tribunais. Ela assume o caso com firmeza, prometendo a Wanderson que fará de tudo para garantir os direitos do suposto pai biológico da menina, e, se possível, ainda destruir a reputação de Abel no processo. A situação se agrava ainda mais quando Abel, acreditando estar em uma conversa privada e confidencial com Rebeca, acaba fazendo uma revelação que pode mudar o rumo da história. Sem perceber o risco de suas palavras, o empresário confessa que de fato, sabia que não era o pai biológico de Sofia no momento em que a registrou como filha. Segundo ele, a decisão foi tomada para cumprir o último desejo de Ellen, sua falecida esposa, que temia que Wanderson, com seu passado violento e criminoso, acabasse ficando com a guarda da menina após sua morte. Rebeca, pragmática e fria, o interrompe imediatamente para alertá-lo de que essa atitude pode ser enquadrada como falsidade ideológica, um crime grave segundo a legislação brasileira. Abel, pego de surpresa, reage com indignação. Crime? Nunca cometi um crime na minha vida. Eu só quis proteger a minha filha. O que Abel nem imagina é que sua confissão está sendo registrada em vídeo por câmeras escondidas instaladas em sua própria sala. O responsável pela armadilha é Jacques, seu maior rival na Boaz. O empresário, há tempos planejando uma forma de destituí-lo da presidência da empresa, encontra na gravação a oportunidade perfeita para colocar seus planos em prática. Ao assistir ao vídeo, Jacques comemora. Com essa gravação, dá para acusar o Abel de sequestrar a Sofia. Isso vai acabar com ele. Mesmo ciente de que a gravação foi feita de forma ilegal e, portanto, sem validade jurídica, Jacques não desiste. Ele arma um plano meticuloso com Ricardo, que agora está cada vez mais envolvido em seus esquemas. Juntos, os dois decidem contratar um advogado de fachada para mover o processo contra Abel. A ideia é manter os verdadeiros articuladores escondidos nos bastidores, para que ninguém desconfie da ligação deles com o escândalo. Enquanto isso, Wanderson vai até a escola de Sofia e surpreende Samuel, que está cuidando da menina naquele momento. Com um tom provocativo, ele anuncia: "Vim visitar minha filha." A presença inesperada do suposto pai biológico deixa Samuel apreensivo. O que era apenas uma ameaça jurídica começa a ganhar contornos mais invasivos e pessoais. A possibilidade de Wanderson se aproximar de Sofia assusta todos ao redor, principalmente Abel, que teme perder a filha para um homem que ele considera perigoso e instável. A trama se intensifica quando a notícia do processo começa a circular, e a imagem pública de Abel começa a ser arranhada. Há rumores de que ele pode não apenas perder a guarda da menina, mas também ser afastado da presidência da Boaz por conta das acusações de falsidade ideológica e suposto sequestro. Será que Abel vai conseguir provar suas intenções nobres e manter a guarda de Sofia? Ou será engolido pelo jogo sujo de seus inimigos, perdendo tudo o que construiu? Uma coisa é certa, Dona de Mim promete fortes emoções e mais uma reviravolta capaz de abalar todos os pilares da família Vasconcelos.